queridos trilheiros e trilheiras! Animado para mais uma aula? Hoje nós vamos falar de uma das partes da relação de emprego, o empregado. O artigo 3º da querida CLT é claro ao dizer que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Deste conceito de empregado, previsto no artigo 3º da CLT, já é possível retirar 4 características da relação de emprego e, consequentemente, da figura do empregado, que são pessoa física, não eventualidade ou habitualidade, subordinação e onerosidade. Mas, para que o conceito de empregado fique completo, é necessário observar também o que está previsto no artigo 2º da CLT, que diz que considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Desse artigo 2º, a gente retira a última característica do trabalho prestado pelo empregado, que é a pessoalidade. Então, o que difere o empregado de outro trabalhador que não é empregado não é a atividade em si. Isso é, não importa se eu estou prestando um serviço de limpeza, de transporte, de segurança e etc. O que faz com que o indivíduo seja considerado empregado é o modo de concretização desse trabalho, que deve se enquadrar nos 5 requisitos do vínculo empregatício. Lembram do SHOP? S de subordinação, H de habitualidade ou não eventualidade, O de onerosidade, P de pessoalidade e o outro P de pessoa física. Dentro dessa figura do empregado, existem várias modalidades especiais. E eu vou falar um pouco para vocês de pelo menos algumas delas, pelo menos as principais. O primeiro tipo de empregado que nós vamos tratar é o empregado eleito diretor de sociedade. Gente, quanto ao empregado eleito diretor de sociedade, é preciso distinguir 2 situações. Primeira, quando um antigo empregado da empresa é nomeado diretor. E a segunda, quando é contratada uma pessoa de fora que não trabalhava na empresa para ocupar o cargo de diretor. Na primeira situação, quando um antigo empregado que trabalhava na empresa que é eleito diretor, a doutrina brasileira ela se divide em 4 correntes quanto ao que acontece com o contrato de trabalho desse empregado. A primeira corrente vai afirmar que o contrato de trabalho do empregado eleito diretor ele termina. Isto é, a elevação do empregado ao patamar de diretor provoca a extinção de seu antigo contrato empregatício, em razão da incompatibilidade de cargos ou funções. Ou seja, é meio incompatível um diretor ser ao mesmo tempo um empregado. A segunda corrente vai afirmar que o contrato de trabalho permanece em vigor, sem sofrer suspensão nem interrupção, pois o empregado eleito diretor continua subordinado ao conselho de administração da sociedade. Já a terceira corrente vai afirmar que o contrato de trabalho fica interrompido durante o exercício da função de diretor, de modo que o período em que o empregado vai exercer a função de diretor é computado no tempo de serviço do empregado. Por fim, a quarta corrente vai afirmar que o contrato de trabalho é suspenso durante o exercício da função de diretor da sociedade, não computando o tempo de serviço nesse período. Essa é uma discussão mais doutrinária. A lei, ela não é clara sobre esse assunto, mas a jurisprudência brasileira, ela tem uma posição. E ela tem essa posição na súmula 269 do TST, que afirma que o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer uma subordinação jurídica em relação ao empregado diretor. Então, podemos afirmar que o TST ele adota a quarta teoria. Voltando um pouquinho, lembra que eu falei para vocês que haviam 2 situações diferentes nessa questão do empregado diretor, né? Então, a primeira eu acabei de explicar agora, que é a situação do empregado que já trabalhava na empresa e é nomeado diretor. A segunda situação é a situação de uma pessoa de fora da empresa que é contratada para exercer o cargo de diretoria. Nesse caso, se essa pessoa contratada de fora vai ter uma mera relação de trabalho ou um vínculo de emprego com a empresa, vai depender da análise do caso concreto. Prevalece o que está na súmula 269 do TST, no sentido de que, se for verificado os requisitos do vínculo de emprego, ou seja, se mesmo que a pessoa seja diretor, ela trabalhe com subordinação, onerosidade, pessoalidade, enfim, ela é um empregado, entenderam? Se preenchido os requisitos do vínculo de emprego, mesmo que a pessoa seja diretor, ela é empregado. Agora, se não preenchidos, nós estamos falando de uma mera relação de trabalho. Continuando agora a falar dos tipos de empregados, nós vamos estudar um pouquinho sobre o empregado em domicílio. Gente, empregado em domicílio, como o próprio nome já diz, é aquele que trabalha em sua própria residência.
O artigo 83 da CLT assegura a esse trabalhador em domicílio a remuneração mínima no valor de um salário mínimo e define que esse trabalho como aquele executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere. Por esse artigo, fica claro que para ser empregado, o trabalhador em domicílio ele tem que prestar o serviço por conta do empregador, ou seja, o trabalho prestado por ele não é autônomo, mas sim com subordinação e onerosidade. O artigo 6º da CLT também vai trazer uma regulamentação a respeito do empregado do domicílio e vai dizer que não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregado, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, gente, eu vou repetir mais uma vez. Se presentes os requisitos do vínculo de emprego, a gente está falando de um empregado, mesmo que ele trabalhe fora do estabelecimento do empregador. Pessoal, além do empregado em domicílio, existe uma outra espécie de trabalho à distância, que é o teletrabalho. O teletrabalho ele é uma modalidade de trabalho à distância mais típico dos tempos modernos, que houve um avanço da tecnologia. Mas você deve estar se perguntando, mas o que difere o empregado em domicílio do teletrabalho? Segundo a doutrina do Gustavo Felipe Barbosa, o trabalho em domicílio é mais comum em atividades manuais, enquanto o teletrabalho ele é normalmente desenvolvido em diversas atividades que exigem conhecimentos mais especializados, como auditoria, gestão de recursos, tradução, jornalismo, digitação, entre outros. No entanto, gente, não vamos perder a cabeça com essa distinção. Até porque o tratamento jurídico dessas duas figuras é muito parecido, já que ambas, gente, são reguladas pelo artigo 6º da CLT, que, como eu já disse para vocês, afirma que não pode haver distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, ou mesmo o trabalho realizado à distância, que seria o teletrabalho, desde que estejam preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Então, vale a mesma coisa para o teletrabalho. Quando presentes os requisitos da relação de emprego, ele tem o mesmo tratamento jurídico de qualquer outro tipo de empregado. A única diferença é que podemos dizer que a subordinação seria mais virtual aqui no teletrabalho. Porém, ele também é subordinado, entenderam? E, gente, o parágrafo único do artigo 6º da CLT também vai explicar que os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Ou seja, o empregado não precisa estar recebendo as ordens pessoalmente do seu empregador para ser um subordinado. Às vezes, o empregado ele carrega aqueles radiozinhos, aqueles bips, que isso vai controlando a sua atividade. E isso já caracteriza a subordinação. Pessoal, vou terminar essa aula por aqui. Mas ainda não acabaram as espécies de empregado, hein? A gente se vê na próxima aula.